Olá, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Mais uma quarta-feira de podcast FETERJ. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é urgente, que é necessário e que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é a saúde mental no ambiente de trabalho. Em agosto de 2024, o Ministério do Trabalho, através da portaria 1419 de 2024, atualizou a NR1, com foco no fortalecimento do gerenciamento de riscos ocupacionais e deu maior ênfase na saúde mental e condições psicossociais no trabalho. E reforça que empresas devem implementar medidas preventivas e monitorar continuamente o ambiente de trabalho. E por causa disso, a gente que está aqui para levar informação para você, meu amigo e minha amiga trabalhadora, trouxemos esse tema para a mesa do podcast FETERJ, que hoje está contando com a presença do nosso presidente, o senhor Meirelles, do nosso vice-presidente, o Dr. Cláudio Rocha, o Richard da 3.com e o Nestor, que é o nosso convidado de hoje, que é psicólogo. Também está conosco a Gláucia, que é a esposa do Nestor, uma linda mulher. E o Léo, nosso ajudante de toda semana, né, Léo? Dá boa tarde pro pessoal, Léo. Boa tarde, pessoal. Então, por que a gente decidiu fazer esse podcast? Segundo dados do Ministério do Trabalho do ano de 2022, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, indicaram, nesse estudo, foi indicado que os transtornos ansiosos representam 3,78% do total de adoecimentos, ficando em terceiro lugar no ranking de adoecimentos ocupacionais. Então, saúde mental passou a ser uma questão fundamental no atual contexto de segurança e saúde do trabalho. Então é algo, nosso presidente, que a gente precisa dar atenção. E aí, por conta disso, estamos aqui reunidos para falar desse assunto que é super importante. E para você, meu amigo, minha amiga, trabalhadora que está conosco, compartilhe o nosso link, compartilhe a nossa página no Facebook, @podcastfeterj, e no nosso Facebook não, nosso Facebook é só Podcast FETERJ, a nossa página no Instagram, que é @podcastfeterj. E hoje, gente, a gente tem como notícia a notícia do setor, que a gente já começou, doutor Cláudio, a negociação coletiva para as categorias de empregados em salões de beleza nos municípios onde não tem sindicato fazendo representação. Meirelles, você gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu só falo aí, Depois você fala? Tá. E aí, agora em fevereiro, doutor Cláudio, a gente vai colocar já editais para convocar a categoria para a negociação coletiva do ano de 2026 para as categorias de AC e conservação, limpeza urbana, empregados que são guardiões de piscina, que são a database desses empregados é em março. Então agora em fevereiro a gente já vai estar convocando a categoria para a Assembleia, para a gente começar a negociação, para fazer a atualização dos percentuais de aumento e de lutar por aquilo que a gente entende e acredita que seja direitos dos trabalhadores. Então, mais uma vez, você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nos assistindo, compartilhe o nosso link, curte a nossa página e divulga as nossas redes sociais. Porque, Nestor, o que acontece? A federação, ela representa os trabalhadores que não trabalham aqui no município do Rio. A gente atende nas regiões onde não tem sindicato, porque a gente é uma entidade de segundo grau. No primeiro grau, o sindicato atende nos municípios, e onde não tem sindicato fazendo a representação da base territorial é a federação. Então, assim, a gente atende, por exemplo, a gente representa os trabalhadores que trabalham em Vai e Sai, que é longe pra caramba, que são de Cantagalo, Cordeiro, dos municípios que não tem sindicato, como eu falei, porque aí tem um sindicato de Macaé, que representa Macaé, Campos e Itaperuna, e os municípios no entorno ficam sem representação. Não, aí são feitos pela federação. Então, até a intenção do nosso presidente, da FETERJ, de toda a diretoria, foi fazer o podcast para que o podcast chegue
nesses trabalhadores que estão nos municípios mais distantes daqui do município do Rio, né? Porque aqui no município do Rio, por exemplo, tem o CIEMACO Rio, que representa os trabalhadores do município. E assim a gente segue a nossa vida. Então a intenção da federação, da nossa diretoria, foi isso, que o podcast seja a voz desses trabalhadores, que a gente alcance as pessoas que nem às vezes conhecem e sabem dos seus direitos, conhecem a convenção coletiva, e por isso eu continuo insistindo para você, meu amigo que nos ouve toda semana, que você compartilhe a nossa página com seus amigos, para que o maior número de trabalhadores chegue até a FETERJ e conheça o nosso trabalho. E chega de falar, gente, porque eu também não falo do Dr. Cláudio, mas eu falo pra caramba. Você quer falar alguma coisa, Dr. Cláudio? Não. Dá boa tarde pro pessoal que está escutando. Bem, boa a gente. tarde, boa tarde a todos, a todas aí. Todo mundo está assistindo aí a gente, a abertura do nosso podcast hoje, que é muito importante. Temos um tema aí de vanguarda aí, que é a saúde mental no ambiente de trabalho. Temos um excelente convidado, o Nestor. Temos aqui também o Richard aqui com a gente, Meirelles. Lembrando, reiterando a fala da Domênica, né, que o presidente Meirelles esteve conversando hoje na federação sobre o início das negociações coletivas e da importância da nossa comunicação atingir essa galera que está um pouquinho mais afastada aqui da capital, né? Falando do pessoal de Varriçai, Mangaratiba, São Sebastião do Alto, Carmo, Cantagalo. E estivemos reunidos hoje com a empresa que faz a nossa comunicação, que é a Cris.com, para tratar exatamente de uma melhoria na nossa comunicação. Dito isso, passo para o nosso presidente Meirelles. Bom dia, o nosso convidado aqui, o Nestor. Espero que você fique à vontade aí para responder as perguntas que vêm dos companheiros aí e da mesa aqui também. E o que eu quero dizer hoje aqui é que nós temos escritório da Advocacia em Friburgo, temos em Itaperuna, agora vamos montar um em Três Rios. Esse escritório é para atender esse pessoal nosso aí dessas regiões. Vocês têm que explorar mais os escritórios, que esse escritório recebe mensal e produz muito pouco. E nós sabemos que tem muita coisa nessas regiões aí, para que vocês... É gratuito para vocês, tudo gratuito, não paga nada, entendeu? A semana que vem nós já vamos encaminhar alguns 4 setores para se fazer as assembleias no interior. Vamos fazer em 4 municípios diferentes, sim, entendeu? E daí nós vamos trabalhar para que faça uma convenção e todos tomem conhecimento, todos participem, porque nós temos na nossa vida, que hoje o que o Nestor vai falar, nós temos uma NR 38 também, que é outra coisa para os trabalhadores. A semana que vem nós vamos estar em Belo Horizonte discutindo essa NR 38. E depois a gente vai trazer o debate aqui para a mesa, né? Para a mesa, se Deus quiser. Então nós vamos passar aqui para o nosso palestrante, nosso convidado palestrante aqui. E quem quiser fazer pergunta, é só entrar no... Fiquem à vontade para perguntar. O Nestor, ele é um amigo pessoal meu, né? Só um pequeno relato. Eu conheço o Nestor há muitos anos e num determinado tempo da minha vida eu precisava cuidar da minha saúde mental. Porque eu não estava bem, estava vivendo um caos. E nada relacionado ao trabalho. Não era relacionado à saúde mental e ao trabalho, mas era um caos na minha vida pessoal. E num certo dia a gente se encontrou num café e aí a gente conversando com ele, ele falou: você precisa procurar ajuda. Aí eu falei: caramba, e agora? Ele vambora, vai ficar aí até quando? Vai ficar assim até quando? E assim, o Nestor é bem direto, né, Nestor? Pá, pum. Aí eu falei: tá bom, né? Já que é para procurar ajuda, eu vou procurar. Porque se a gente não olhar pra gente com esse olhar de cuidado, fica bem difícil. E se a gente também não tiver uma rede de apoio, fica mais difícil ainda. E tiver ouvidos para ouvir a gente, né? E aí foi o que aconteceu nesse dia da nossa conversa. E eu busquei ajuda, graças a Deus. E eu iniciei o meu acompanhamento com um profissional de saúde voltado para
né, para essa área, que eu procurei um psicólogo. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para o meu psicólogo, porque eu faço terapia, o Guilherme. Eu sei que ele não está me assistindo, mas eu gostaria, né, de mencionar o nome dele aqui, que tem me ajudado. E aí foi aí que eu dei o meu pontapé inicial, né, Nestor? E eu quero até te agradecer aqui na presença de todos, a ajuda que você me deu naquele dia, que foi muito importante. E que hoje esse podcast também possa trazer a você, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo, essa consciência, né, Richard? Que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e agora mais ainda. Porque, como eu falei, né, os índices mostram que a saúde mental está sendo algo tão importante que passaram a ser doenças ocupacionais. Porque antes da gente começar o podcast, a gente estava aqui conversando, gente. E o Nestor estava falando sobre isso, e eu vou dar a palavra para ele agora, que a saúde mental ela não é o ambiente de trabalho, não são os excessos e nada disso que causam a saúde mental por si só, né, Nestor? É um conjunto de coisas. Isso, conjunto de coisas. Então, pessoal, fica atento, manda sua pergunta, participa com a gente. Daqui a pouco a gente vai dizer aqui quem está no nosso chat, né, Léo? Vamos dar boa tarde aos nossos convidados. Mas fica atento, manda sua pergunta, aproveita esse espaço que é para você, meu amigo e minha amiga trabalhadora, para participar e de repente ser o seu pontapé inicial para que você passe a cuidar da sua saúde mental. Nestor, fica à vontade, tá bom? A fala é toda sua. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Domênica. Obrigado, presidente. Obrigado a todos da mesa. Eu sou psicólogo clínico, eu atendo pela Gestalt já desde a época do meu estágio na Universidade Federal Fluminense. Gestalt é uma corrente É uma linha teórica. Para que as pessoas entendam, Sim. Que a gente fique em dúvida. Exatamente. Eu pensei que era empresa. Não, eu falando de Gestalt, eu pensei que era a empresa que você... Sim, é bom esclarecer. É uma abordagem, né? É uma abordagem teórica que é bem conhecida já e fala do aqui e agora, né? E desde a época da pandemia, na verdade, quando se criaram algumas regulamentações, né, normas regulatórias, elas foram pensadas mais na saúde física, inicialmente, né? A bota para não furar o pé, o capacete para não bater a pedra na cabeça, e o trabalhador foi se adequando às normas enquanto criadas. A partir do momento da pandemia, se percebeu que existe uma ergonomia, né, mental, e que até para que esse trabalhador saiba da importância, né, dos EPIs, que são os equipamentos de segurança, ele precisa ter uma orientação e uma percepção, uma cognição do que por que ele está fazendo aquilo, né? Antigamente também o adoecimento ele era de responsabilidade única do trabalhador. Hoje, com a nova NR1 e com a NR17, essa responsabilidade passa a ser compartilhada, mas eu acredito que por conta das leis ela é de obrigação maior do empregador. Ele tem que criar um conjunto de ambiente, de regras para que ele possa prevenir e promover a saúde mental dos seus trabalhadores, inclusive com supervisão, inclusive com linhas para que se façam denúncias quando alguma coisa sai fora, né, da alçada daquele trabalhador que está ali limitado ao seu cargo, às vezes função, que não pode denunciar, às vezes um supervisor, então ele fica meio preso naquilo. E as NRs surgiram, né, complementando as leis para que essa saúde seja preservada e para que o trabalhador não seja levado à sua exaustão e até a perda da sua função, tanto no trabalho como na sua vida social, porque ele adoece no trabalho, mas ele adoece na vida, não apenas no trabalho. E aí, enquanto forem chegando as dúvidas, a gente vai tirando, né? Nestor, a gente estava conversando, né, eu e o Dr. Cláudio, e ele estava falando aqui sobre
como... Faça a pergunta, que agora eu esqueci, porque eu acho que ela é pertinente agora. Tá falando assim, Meirelles, quando você está com uma dor de dente, você não tem dúvida, você vai no dentista. Certo. Você está com uma dor de ouvido, você vai no otorrino. Isso. Então, eu, enquanto trabalhador, eu identifico muito bem a doença e aonde eu tenho que ir, porque é uma coisa muito visível, eu sinto, é sintomático. E como é que o trabalhador identifica que ele não está saudável de cabeça? Que ele não está saudável mentalmente, que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa cuidar da saúde mental dele. Eu vou dar o exemplo da escola. Geralmente na escola, quem identifica algum déficit da criança, na infância, é o seu professor, né? Eles chamam de responsável e falam, olha, aqui essa criança não está se comportando de tal maneira que não é a habitual dessa criança, então está acontecendo alguma coisa na sua casa, houve alguma coisa na sua família para que ela se comporte fora do normal dela. E no trabalho, são as lideranças que passam a ter essa responsabilidade, porque nem sempre o trabalhador ele vai identificar que ele está desviando do seu padrão. Às vezes é um colega de trabalho que é mais próximo, às vezes é o próprio cliente que faz uma reclamação, olha, fui mal atendido porque é muito grosseira essa pessoa, falou alto. Esses são os sintomas, os sinais de que está existindo um adoecimento. Agora, se o adoecimento partiu de algo do trabalho, passa a ser agora de responsabilidade da empresa, né, através da NR1, e como vai se fazer, né, o conjunto de regras, as normas, o padrão, a rotina que a empresa vai adotar para que isso seja colocado como uma prevenção, uma promoção, fiscalizar, a NR17 ela vem para complementar. Mas nem sempre quem adoece emocionalmente consegue identificar como uma dor de dente que ele está adoecido. Pois é, porque eu posso só complementar. Estava conversando com o Meirelles sobre essa questão mais cedo. Aliás, a semana passada a gente já falou. Nós não temos um ambiente ideal em todas as empresas. Sim. Você tem muitas empresas que tem toda uma infraestrutura, tem todo o compliance, você tem as lideranças. Mas na maioria das vezes, o ambiente de trabalho ele é muito precário. Tipo assim, você não tem essa figura do líder, você não tem esse ambiente, essa avaliação, tá entendendo? Tem uma dica que você possa dar para o trabalhador, que ó, se você está sentindo isso, talvez seja a hora de você procurar ajuda. Talvez se você está... Porque a gente fala muito assim, eu estou numa fase ruim na minha vida. Às vezes essa fase ruim já é um sinal de alguma coisa. Alguma dica que o trabalhador não dependa da empresa ou de uma liderança falar assim, olha, você precisa de ajuda. O ideal seria que as empresas se adequassem a essas normas que saíram agora, até porque deram agora uma estendida do ano passado até mais esse ano para que elas se ajustassem. Se ela é uma empresa, ela precisa se ajustar a isso. Não existe ela não ter essa estrutura, ela precisa ter aí. Se ela não tem, é um problema. E aí o trabalhador fica exposto à sua própria sorte, que era o que acontecia antigamente. E aí esse trabalhador ele vai se desgastando ao longo da sua jornada de trabalho, do seu mês. Às vezes ele vem de férias, que é um problema também, o trabalhador não tem descanso. Às vezes ele mora longe do seu trabalho. E isso vai aumentando o desgaste dele. Não é a distância, não é a baixa remuneração, é o ambiente que está afetando ele. E esse ambiente é de responsabilidade do empregador, né? O empregador precisa ter, dentro da sua estrutura, do seu RH, pessoas que façam esse trabalho. Se é uma empresa pequena, ela vai ter dentro das suas proporções a pessoa que vai fazer isso. Se é uma empresa maior, vai ter, como você falou, toda uma estrutura mais organizada. Inclusive, vai oferecer para o trabalhador plano de saúde, para onde procurar. Né? Quanto mais ofertas de saúde, melhor, inclusive, o desempenho do trabalhador na empresa. Deixa eu falar um negócio. Nas nossas categorias, normalmente eles trabalham na casa de outro patrão. São terceirizados. Terceirizado. Entendeu? Ele não tem o mesmo tratamento que tem o funcionário das empresas. Os lugares é menor para você almoçar, é menor para você tomar um banho, trocar de roupa.
como ele ficava isso aí? O tomador de serviço tem essa responsabilidade ou é da empresa que ele trabalha? Que ele tem vindo. Juridicamente eu não sei como fica, mas eticamente deveria ser compartilhada essa responsabilidade. Juridicamente, talvez um advogado aqui daria uma resposta um pouco melhor. Na verdade, o tomador de serviço ele tem essa responsabilidade em relação ao ambiente de trabalho do prestador de serviço. Então, na verdade, não é nem o empregador. É. Com quem o trabalhador tem vínculo de emprego, é o tomador? Não, o tomador ele também tem a responsabilidade. Quer dizer, ele não tira a responsabilidade do empregador. Entendeu? Então você tem uma empresa de terceirização. A empresa de terceirização ele é responsável por essa questão da saúde mental. Mas em nenhum momento se exclui a responsabilidade do tomador de serviço também por essa questão. Eu queria chamar a atenção para isso, porque realmente é uma situação diferenciada, né? Por quê? Porque o terceirizado, se você trabalha no escritório, o teu ambiente de trabalho é o escritório. O terceirizado já não tem muito isso. Por quê? Porque ele tem um ambiente de trabalho inicial, que é o empregador dele, mas ele vai prestar serviço em outros locais. Então, uma semana ele está prestando serviço numa escola, de repente, na semana seguinte, ele está num instituto qualquer, está numa empresa de turismo. Não, mas às vezes fica o ano todo. Não, às vezes fica o ano todo. Existem mecanismos para se fazer isso, uma buscativa, um questionário. Olha, como foi trabalhar na instituição tal? Você se sentiu como que você foi tratado? E isso é uma preocupação do empregador com o funcionário, porque senão ele sai daquele ambiente ali de uma escola que ele trabalha por um mês e vai para outra, e outra pessoa que presta serviço para a mesma empresa ou para outra vai passar pela mesma situação adoecedora. Então, assim, a gente recebeu uma pergunta aqui de uma trabalhadora. Ela está relatando. Sou trabalhadora e adoeci não por causa do trabalho em si, mas por conta de tanta preocupação que os supervisores faziam com ameaças, gritos, nos obrigavam a fazer dobras. Eu acabei adoecendo, fui afastada, fiquei 2 anos no INSS por conta de várias coisas, burnout, ansiedade, depressão, crise de pânico. Então hoje tomo 8 antidepressivos. Quando retornei ano passado para o trabalho, fui mandada embora. Hoje tenho crise e não tenho mais tratamento porque, por não ter plano de saúde, estou aguardando a vaga no sistema de saúde pública. Eu tinha pânico quando a minha supervisora chegava perto de mim. Então, ela fala que não é do trabalho em si, mas é o trabalho, né? É a situação trabalho. de pressão, de cobrança, de excesso de trabalho, a responsabilidade é... E aí a NR1 vem fazendo exatamente isso. Porque já existia a sinalização de riscos psicossociais, né? Já existia isso. Mas agora ela deu uma ênfase nisso. Então, agora... Isso aí passa a não ser mais, como as pessoas antigamente falavam, frescura, bobagem. É porque tinha esse rótulo, né? Tinha, ainda tem. Ainda tem. A pandemia ajudou. A pandemia ajudou. Mas existem pessoas que ainda têm uma limitação, talvez porque não passou por alguma coisa parecida, ou não teve um parente muito próximo passando. Então é igual eu falar que a Estátua da Liberdade não tem uma tocha, mas eu nunca fui lá para ver, então eu posso dizer o que eu quiser. As pessoas falam do que ainda não vivenciaram. Então é muito triste um país que passou pela pandemia do jeito que passou, perdeu tantas pessoas que não puderam nem vivenciar seu luto e que hoje vive eu acho que é uma epidemia de doenças, de transtornos mentais, terem ainda empresas, existirem empregadores que não pensam na saúde dos seus profissionais. Essa questão, só para poder voltar nessa questão do tomador de serviço, nós fizemos um evento de julgados do STF, a Federação fez, sobre essa questão de responsabilidade subsidiária, solidária do poder público, coisa e tal. E lembrando aqui que é o seguinte, na verdade, o responsável pela questão do ambiente saudável, vamos assim dizer, É o tomador. Não, é o empregador, é a terceirizada. Ela tem que garantir que tem um ambiente saudável, mesmo que a prestação de serviço seja realizada fora da sede do empregador. Então você tem um terceirizado que vai trabalhar, por exemplo, no hospital,
a obrigação de ter aquele ambiente, seja um ambiente saudável, vamos dizer assim, na questão mental, na questão do trabalho digno, assim, coisa e tal, continua sendo do empregador. Mesmo que esteja trabalhando, prestando um serviço fora da sede do empregador. Daí a importância de que se um empregado tiver um problema qualquer nessa questão do ambiente saudável de trabalho, que ele vá ao seu sindicato ou à federação, que ele faça essa denúncia, mesmo que seja uma denúncia anônima, para que o ente sindical possa notificar o poder público de que aquele local da prestação de serviço dos trabalhadores da empresa X não é um ambiente saudável, para que você possa então responsabilizar também o poder público por aquela questão de saúde mental dos trabalhadores que prestam serviço ali. Essa denúncia pode ser feita diretamente também no Ministério do Trabalho, né? Mas é porque aí é importante a gente destacar o que acontece. Devido à interpretação do STF sobre alguns dispositivos legais, o sindicato, se ele não fizer a comunicação ao gestor do contrato ou ao poder público de que está acontecendo aquilo, depois ele não pode responsabilizar subsidiariamente o poder público. Então, nessa questão, ele pode denunciar no Ministério do Trabalho, pode denunciar para o Ministério Público, pode denunciar em qualquer lugar. Mas é importante que o sindicato receba essa denúncia para que possa fazer essa comunicação para responsabilizar também o poder público e obrigar a manter aquele ambiente saudável. É porque o patrão que assina a carteira e faz o pagamento não pode fazer obras na casa dos outros, né? Isso. Ambiente que, do meu ponto de vista, tem que ser o tomador de serviço, né? Tem que ser responsabilidade. Só abrindo aí um parênteses aí para dizer que existem empregadores que cumprem exatamente o que as normas. Então, não eu são acho todos que vilões. vem muito de encontro a essa parte da fiscalização. Sim. Que está sendo, Isso. né, que assim, fizeram com que o sindicato faça esse papel. Sim. Porque assim, por exemplo, a gente atende trabalhadores do interior do Rio. Inclusive, abrindo um parênteses, eu gostaria de pedir a você, meu amigo trabalho, de deixar um lembrete que a gente tem o nosso canal de comunicação na FETERG. E assim, é sigiloso. Você pode enviar um WhatsApp para lá, a gente vai perguntar o seu nome, óbvio. A gente precisa ver com o que a gente está falando. Mas a gente realmente atua. Por exemplo, sexta-feira ele foi a Mangaratiba. Porque os trabalhadores que trabalham na coleta de lixo e em algumas outras empresas nos procuraram porque a empresa não estava cumprindo a convenção coletiva. E a gente vai lá, como a gente já foi em tantos outros municípios. Então você, meu amigo e minha amiga trabalhadora, use os nossos canais de comunicação. A gente tem o nosso WhatsApp, que é o 21 984 94 81 18, e os nossos e-mails, né? Através do nosso site, o www.feterg.org.br. Lá tem o nosso Fale Conosco também. Que o nosso presidente quer ir até a tua cidade. A gente quer ver se a tua empresa está cumprindo a convenção coletiva, que ela tem que cumprir. Ela tem que fazer acontecer aquilo ali, porque a nossa luta é essa. Então você, meu amigo trabalhador e trabalhadora, não deixe de entrar em contato conosco. E aí, o motivo pelo qual a gente também tem essa é uma norma, né? Como é que é? Um julgado do STF, né? É um julgado do STF, é um tema do STF de poder vinculante, né? Quer dizer, todas as empresas têm, se for a justiça, a decisão vai ter que ser naquele sentido. Então, tem que ter essa denúncia para o sindicato, para que o sindicato possa comunicar o poder público para responsabilizar. Hoje o maior empregador terceirizado é o governo. É o governo, né? O municipal, o estadual, o federal. É o poder público, né? Nestor, eu queria te perguntar como que o trabalhador consegue fazer a diferença entre um cansaço físico e um esgotamento mental? O cansaço... Mental não, emocional. O cansaço físico você consegue descansar, dormir e acordar descansado. O esgotamento você dorme e nunca está descansado. Você está sempre exaurido.
né? Você está sempre com dor de cabeça, você está sempre com sono, você está sempre... Então há uma diferença. O cansaço físico, você se revigora descansando, dormindo. O emocional não, só na terapia. Só na terapia. Né? Pois é, minha gente, durmam. Durmam. Se vocês não descansarem dormindo, acendam o alerta. Porque assim, o que mais o trabalhador pode fazer para ele acender esse alerta? Para ele ter esse start. Vamos dizer assim, cara, eu dormi, acordei, tô cansada. Dormi 10 horas da noite, acordei 10 horas da manhã, ou seja, dormi 12 horas. O autoconhecimento... Era pra eu acordar bem, né? Tipo, tô de boa. E aí eu não acordo. Como é que... Né? E quais são os outros? As outras, assim, outras coisas que o trabalhador precisa ficar alerta. O autoconhecimento é a base. Eu ia falar isso. Se você se conhece, você sabe como você funciona. Tem pessoas que têm necessidade de dormir 4 horas, tem pessoas que têm necessidade de dormir 6 horas e assim por diante. E acordam descansados, acordam revigorados. O cuidado com a saúde, a alimentação, o sono, a atividade física, então isso é a base de tudo. Quando você faz tudo certo, está dando tudo errado, tem que acender a luz. Se você está se cuidando e ainda assim você está num nível de estresse, dando respostas ríspidas, se você está falando num tom mais alto do que é o seu normal, se você está pensando em faltar ao trabalho, aí já é o risco ocupacional, né? Se está bem, aquela doença de domingo que todo mundo fala, foi só para pegar atestado, foi no hospital para pegar atestado. É porque vai no domingo à noite, porque sabe que na segunda-feira de manhã vai estar num ambiente adoecedor. Esse sinaliza bastante o risco de algum adoecimento ocupacional. Entendi. E, por exemplo, assim, foi como você falou, tudo vai passar pelo autoconhecimento. Se eu tenho um comportamento normal, todos os dias eu saio da minha casa, pego o metrô, o ônibus, o transporte público, chego ao trabalho, de boa, trabalho, vou lá, dou bom dia pro chefe, ofereço um café e tal. Tá vendo? O café é bom, pelo menos? O café é mais ou menos. Dá pra beber. O café é bom? Me ajuda, por favor. Fala que meu café. Todos os dias ele vai tomar café com a gente na federação. Aqui. Muito bom, a máquina de café é um espetáculo. Você põe a cápsula perto do pão. Olha que coisa linda. Amanhã, quando você falar assim, tem um cafezinho aí, vim tomar um cafezinho com vocês. Eu vou falar, não, pega da máquina. O da máquina é maravilhoso. Não, tá gente, vendo? deixa eu falar. Já adoecia, já vou não, buscar isso um não é atestado motivo de pra adoecer, amanhã. não. Você é forte, né, nisso? A gente fala, para de frescura. Não vou falar isso mais, porque agora a gente está aprendendo com o Nestor que a gente não pode falar isso para as pessoas, que é frescura, porque a gente não sabe o que a pessoa realmente está sentindo. Então vamos olhar com outros olhos, né, Nestor? A Elisângela Valim falou que eu fiz a pergunta que ela fez, que ela gostaria de fazer. Dormi, acordei e estou cansado. Né? Então, meu amigo e minha amiga, comecem a prestar atenção no seu funcionamento. Se você começar a querer esganar o seu patrão, o seu colega de trabalho que está do lado, se você tem vontade, quando você acorda, você olha para o lado, olha para o outro e fala assim, cara, eu não vou levantar, eu não tô de saco cheio, quero ficar na minha cama. Mas lembrando que você dormiu, descansou o corpo, mas a sua mente está o tempo todo ali te dizendo que não, é para você acender o alerta. Domênico, eu vou só fazer um outro parênteses. Faz. Na toda sua. Na saúde da mulher e na saúde do homem existem alguns fatores que são diferentes. Então, essa mulher, às vezes, se for uma mulher que está sentindo isso, tem que ver taxa hormonal, se ela vai ao médico periodicamente, se a saúde dela está tudo ok antes de responsabilizar alguma coisa na parte emocional. Toda paciente que chega para mim, principalmente entre 40 e 50 anos, eu pergunto se já foi ao médico, se como é que estão os exames clínicos. Isso é muito importante. Para a gente não confundir um adoecimento fisiológico com um adoecimento emocional, isso é muito importante. Eu acho, Nestor, que o Richard quer fazer uma pergunta, mas está um pouco acanhado ali. Richard, eu posso Não, fazer? estou aguardando o momento.
Posso só dar boa tarde aos nossos Com participantes? certeza, o Meirelles não me passou aqui, mas eu vou aproveitar o seu microfone, Ô, presidente. Tá? pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Nestor, boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta sobre um tema específico que você com certeza já ouviu falar. Eu vou pegando dados aqui do Ministério da Previdência Social, dizendo sobre o aumento exatamente da síndrome de Burnout, porque, segundo os dados do próprio Ministério, houve um crescimento de um afastamento recente de mais de 1000% de trabalhadores devido ao Burnout. E o que ocorre? Eu estava olhando esse gráfico deles, na verdade eles falam que aumentou muito depois da pandemia, mas eu acho um erro, posso até passar o gráfico para você avaliar. Por quê? De 2014 até 2019, a média era 180 mil afastamentos, só de Burnout. E aí veio 2020, caiu para 91 mil. Então, na verdade, eu não vejo um crescimento, porque depois voltou a 185, 200, 280. Só que de 23 para 24 passou para 472 mil. Ou seja, dobrou. Então, sobre o Burnout e todos esses dados que eu te passei, qual a sua avaliação nisso em relação ao mercado de trabalho? Muito provavelmente a divulgação do que é um burnout tenha chegado à população, às vezes, de pouco conhecimento. Eu gostaria que você falasse isso. E aí o que acontece? É igual o autismo, né? TEA. Houve um crescimento. Não, houve um crescimento talvez da identificação do quadro, do diagnóstico. Antes não era divulgado, antes era dado como outra coisa qualquer, mas o diagnóstico não era feito. Hoje esse diagnóstico ele é feito, os profissionais estão capacitados a isso, inclusive o psicólogo faz diagnóstico, assim como o psiquiatra, né? Ambos são habilitados a fazer diagnósticos. Então esse boom que você viu no gráfico, muito provavelmente foi o boom da divulgação do que é um burnout. Né? E aí a sociedade traz para a discussão, as pessoas começam a ficar mais atentas, inclusive a sociedade hoje ela tem identificadores, né, de alguns transtornos através polares, e elas identificam que aquela pessoa talvez tenha um comportamento que a sociedade geralmente tem diferente, mas porque ela tem um padrão de funcionamento diferente. Né? O transtorno que as pessoas às vezes só identificam como doenças, eles são às vezes só modelos de funcionamento. Né? Não é porque você é autista, como as pessoas falam, tem o transtorno de espectro autista, que você é diferente de mim. Você só é uma forma de estar no mundo diferente da minha. Então, diferente do burnout, que é uma doença, é uma síndrome diretamente ligada, e agora é vista como doença, um adoecimento ocupacional, ao trabalho. Né? O ambiente de trabalho adoeceu essa pessoa. Essa pessoa, inclusive eu falei sobre a licença do final de semana, do domingo à noite, essa pessoa entra em pânico porque no dia seguinte ele tem que estar lá no trabalho, naquele ambiente, ou com aquele supervisor chato, ou com aquele chefe que dá contada inconveniente, e aquele trabalhador ele precisa trabalhar, ele precisa ter o emprego dele. E ele se sujeita às vezes a essas condições por mais tempo, com medo de ficar sem a sua remuneração. Por isso a importância da NR1 juntamente com a NR17 para que sejam feitos mecanismos de prevenção, de identificação de casos, para que quando essas lideranças se comportem de maneira inadequada na empresa, elas é que sejam substituídas, e não a pessoa que está adoecendo. Sim, porque aí outros trabalhadores vão acabar adoecendo também, e aí aumenta o número de pessoas com esses transtornos. Exatamente isso. Né? E o que... não sei. Na verdade, o gráfico ele pode até estar te dando uma informação, uma premissa falsa, pelo que eu entendi, né? Porque eu não cheguei a ver o gráfico, mas mais ou menos no seguinte sentido, de que você pode não ter tido um aumento, você tinha uma condição que já existia antes, mas você não conseguia identificar essa condição como burnout. Então, na verdade, você teria que pegar o total de afastamentos que teve naqueles períodos e verificar se houve um crescimento proporcional ao afastamento por burnout, para você poder dizer o seguinte: realmente essas pessoas
que adoeceram vêm de uma condição nova, que não existia anteriormente. Ou então dizer, não, essa condição já existia anteriormente, mas você não consegue identificar. E aí eu vou só dar uma palavrinha, só fugindo um pouquinho do tema, mas a importância dos identificadores, a importância da pessoa usar o cordão, de você conseguir identificar, Meirelles, que aquela pessoa, e aí eu falo isso com certo conhecimento de causa, de identificar que aquela pessoa é autista. Eu já assisti, em mais de uma situação, jovens que iriam apanhar na rua porque tinham um padrão de comportamento diferente, eram autistas, mas quem estava de fora não conseguia reconhecer que aquela pessoa era autista. Aí e o cordão evita isso, você vê aquele padrão de comportamento diferente, e você, não, mas peraí, é autista. Aí porque aí dizia-se que a pessoa era abusada, que a pessoa, entre aspas, você é maluco, é abusado, tem que levar uma surra. A pessoa falava isso, né? E quando você tem aquele cordão identificando que a pessoa tem um padrão diferente, você consegue também agir de uma forma assim mais saudável, entendeu? Eu acho que é importante, mas eu acho que isso sinaliza a falta de educação da sociedade, a falta de empatia. Porque se você tem conhecimento, e aí não é conhecimento de escolarização, né, de escola, graduação e faculdade, mas se você tem conhecimento de que cada ser humano funciona de uma maneira diferente, né, e que existe também um padrão social que a maioria das pessoas segue, e você está exposto a um padrão social que não é o comum, se você tem uma compreensão, uma empatia, você não vai julgá-lo e não vai querer bater nessa pessoa. Gente, eu não levei um corte dele não, tá? Não. Ele foi apenas um posicionamento uma discussão muito saudável. Existe uma importância muito grande por conta disso. Por causa dessa falta de empatia. Exatamente. A falta de empatia torna necessário. Como, por exemplo, a política de cota. Né? E aí a gente vai entrar por um monte de compensadores. Né? A política de cota é uma compensação. É necessária. É necessária. Porque não existe uma educação de qualidade. Porque a maioria da população que é negra é pobre e vem de escolas que não têm uma Você não tem pública. Educação, não tem acessibilidade. Exatamente. A essa educação. E para que isso seja corrigido, remendado, para que a população hoje resolva temporariamente isso, você cria cota. Para que se crie temporariamente esses embates, o comportamento desviante, né, de um comportamento social que as pessoas aceitam, né? E aí você cria os colares de identificação. Santa Catarina agora corta as cotas. Porque lá talvez porque Santa Catarina tem educação de qualidade, talvez tenha sido isso. É porque a gente não pode julgar uma cultura que a gente não está inserido. Entende? Como a política de cota é uma política de correção, para onde não tem educação, porque um dia vai acabar. Um dia todo mundo vai ter condição de fazer a mesma prova do mesmo nível. Assim a nossa luta é essa. Assim a gente espera. Então, aonde isso acontece, aonde isso acontece, por exemplo, o SUS de Santa Catarina, para mim, é o melhor do país. Né? O SUS em Santa Catarina é o melhor do país. E se eu depender do SUS aqui no Rio, eu trabalho para o SUS aqui no Rio, eu vou esperar bastante. Então, por isso que eu pago um plano de saúde. Eu vejo muita gente defendendo o plano de saúde, né, defendendo o SUS, mas tendo um plano de saúde. Sim. O SUS é maravilhoso, tá? O SUS é necessário, o SUS deveria ser copiado no mundo todo, mas ele não funciona com a integralidade que ele se propõe a funcionar na maioria dos estados e municípios do país. Em Santa Catarina, no Paraná, em alguns outros, Goiás, né, o SUS acaba... Eu soube que em Rondônia, eu conheci um médico de Rondônia, diz que lá o SUS funciona como deveria funcionar. E eu assisti isso no município lá em Santa Catarina. Lá não tem problema você não ter plano de saúde. Mas vou te falar uma coisa. Primeiro quero lembrar que o SUS é federal. É sempre bom a gente fazer esse reforço. Mas isso acontece no Rio de Janeiro. Porque você tem uma série de peculiaridades onde você tem muita gente. Então, por exemplo, uma vez eu tive um problema de saúde, eu fui atendido em Barra do Piraí. O hospital público no interior
muitas das vezes dá um show no hospital público Sim. da capital. Particular da capital, às vezes. Particular, né? Por quê? Porque também você tem um contingente menor de pessoas para atender coisa e tal. Mas, voltando ao assunto, então, por isso que é importante, temos até agora o Dia Internacional da Mulher, e nesse sentido, por que tem que ter o Dia Internacional da Mulher? Porque a gente tem que fazer uma política de afirmação. A gente tem que lembrar para as pessoas o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Exatamente. Então é muito bacana e por isso que hoje em dia ainda é extremamente necessário e prudente que a gente possa utilizar os cordões identificando. Infelizmente. Infelizmente, mas infelizmente. Porque isso também, em contrapartida, gera uma estigmatização. Uma criança de 5 anos que pendura um cordão, né, sinalizando que ela tem autismo, por exemplo, tem TED. Eu estou falando autismo só por conta do público, né, que não vou fazer em termos técnicos, que é mais fácil de compreender. Essa criança cresce entendendo que ela é diferente do mundo. Ela cresce sendo apontada como alguém diferente. Ela cresce. Como isso vai afetá-la, a gente não sabe. Vão ter crianças que vão afetar positivamente, porque vão ter uma compreensão do mundo em volta, e tem pessoas que não. É igual você apontar e falar, aquele lá, o careca, né? Então tem um estigma. Se eu vou ligar de ser chamado de careca ou não, vai fazer muito mais parte de mim do que da política que está sendo implementada. Então há contrapartidas em todas as políticas. E você nota nos seus atendimentos que você tem, que há um aumento de pacientes, onde os problemas que ele apresenta vêm do ambiente de trabalho? Sim, eu inclusive eu atendo até uma paciente que falou, pode falar que eu fiquei louca no meu trabalho. Ela falou que antes... Eu penso umas 15. Porque o ambiente de trabalho onde ela está inserida já é um ambiente já pesado, pesado, é um ambiente de segurança pública. E dentro desse ambiente de segurança é uma unidade escolar. Então ela realmente, para entrar você precisa ter regras, para estar lá você tem regras, para lidar com a população que ela atende você precisa ter regras. E aí existem as cobranças, né? As condições que as cobranças te permitem trabalhar, não dão condições de você suprir essas cobranças, então você vai adoecendo, né? Você vai trabalhando mais do que você pode, você vai suprindo mais do que você deveria, e isso vai acabar adoecendo. O Richard, que é um pouquinho mais velho que eu, o Richard vai lembrar. O Richard também vai lembrar. Ele começou. Quando eu iniciei no mercado de trabalho, que a gente pegava ônibus, depois vieram as vans, tal, né, coisa e tal, eu lembro que antes do avanço da tecnologia, quando você tinha caixa nos bancos, né, no sistema bancário, tinha orelhão, né? Ou tinha orelhão, eu lembro que a gente pegava um ônibus Já era tão bom assim. e tava a caixa do banco, a funcionária do banco, do Bradesco, Itaú, tava a caixa propaganda não. com aquelas tirinhas, indo para casa, conferindo o movimento dela, Sim. porque se tinha dado diferença no caixa, se não tinha dado diferença no caixa, se ela tinha atingido a meta, não tinha atingido. Quer dizer, essas pessoas com certeza adoeceram no ambiente de trabalho. Sim. E aí faz aquele link. E na época você não falava de burnout. Exatamente. Na época ela se afastava e dava um outro motivo qualquer de afastamento e não era o burnout. A reforma psiquiátrica veio ajudar com que muitas coisas perdessem o estigma de isso é bobeira, isso é bobagem, fechou manicômios, ainda assim como muitas das coisas que a gente implementa não é perfeita, ainda precisa de ajuste, né? Mas a população começou a tomar consciência de que existe um adoecimento emocional, né? Esse adoecimento, quando se fala de ambiente de trabalho, ele não necessariamente é o ambiente, né, as 4 paredes que estão aqui, o ambiente, por exemplo, de home office também é adoecedor, né? A população que trabalha de home office também adoece, também tem burnout, porque existe uma cobrança, não existe um horário de trabalho fixado, a pessoa acaba trabalhando mais horas do que deveria. Então esse assunto é muito importante, principalmente a FATESD está trazendo isso, e todos os sindicatos também deveriam trazer, porque conscientizar os trabalhadores.
para que eles entendam os seus direitos e conscientizar os empregadores para que eles também entendam tanto as suas responsabilidades como os seus direitos também, esse debate é muito sadio. E ter um trabalhador sadio é importante, porque você perde menos como empresa. Né? A grande questão é que as pessoas não estão se importando com isso. E aí, conforme vocês estão falando, me veio um pensamento sobre os jovens que estão entrando nesse mercado de trabalho. Adoecido. Não são todos, mas existem ambientes de trabalho, não o quadrado que a gente se encontra, mas o ambiente de pessoas que acham que são e que fazem, que acontecem e que te impõem coisas que não são alcançáveis, metas e os home offices que a maioria dos jovens, por exemplo, meu filho trabalha 3 dias de home office e 2 dias presencial. E quantas vezes, às vezes eu ligo para ele à noite e ele, mãe, vou ter uma reunião. Como que é isso? Né? E aí esses jovens já começam as suas carreiras, o seu início no mercado de trabalho, às vezes sendo exposto a isso. Por isso que as empresas precisam realmente se adequarem às normas, porque a norma não foi feita à toa. Que a gente também sabe que às vezes ela vai no papel, né? Mas, porém, a gente entende que ela precisa ser cumprida. E a gente também, como sindicato, federação, também está ali na rede de apoio do trabalhador. Por isso, Meirelles, que se você está aqui, você vai acabar permitindo que eu fale, porque eu já estou falando. Mas eu quis trazer esse debate para a mesa. Porque às vezes a gente fala assim, mas é frescura. Não é frescura. Como o Nestor falou, só o trabalhador que sente aquele ambiente é que vai saber como ele está vivendo. E aí a gente tem os jovens, que hoje também é uma luta nossa de trabalhadores de sindicato e federações e confederações e centrais sindicais, de trazer o público jovem para o sindicato e que esses jovens também estejam inseridos no mercado de trabalho saudável, porque eles ainda estão só começando a carreira deles. Ainda tem quantos anos que é da Previdência que a gente precisa trabalhar? Que eu já esqueci. Eu já estou quase me aposentando, Nestor. Duvido, tu vai trabalhar mais uns 10 ou 15 aí. Na minha rede social. Até o ano que vem vai aumentar, fica tranquilo. Na rede social eu sempre posto assim, gente. Até o ano que vem vai aumentar, fica tranquilo. Cada ano que passa é um mais um dia de contribuição previdenciária. Por quê, Nestor? Infelizmente, eu já vou fazer 29 anos de contribuição previdenciária. Só que eu não tenho idade para me aposentar. Muito novinha, viu? Tá vendo? Só que eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas graças a Deus que eu não enlouqueci, né? Tô aqui, ó, firminha. Mas... Cada um tem a sua percepção, né? Ou o ambiente que ela está inserido com o Meirelles é saudável. Não, aqui é todo mundo saudável, Nestor. Mas a preocupação que às vezes a gente tem é essa, porque o jovem só está começando a carreira dele. Ele ainda tem 35 anos de percurso, claro, o jovem que vai ser CLT, né? Porque até hoje tudo também está mudando tanto. Sim. E assim, a importância da gente ter trazido esse debate para a mesa. Porque agora em maio, as empresas deverão aplicar, né? Porque elas estavam num momento de adaptação. E agora vai ser o momento de aplicação da NR1. Domênica, já Sim. tem alguns países do mundo que a pessoa trabalha 4 dias e folga 3. Sim, e é uma das nossas lutas também, né? A redução da jornada. Agora, você não pode viver num país que trabalha 6 e folga 1. Não dá Aqui pra é nada. assim. Não dá pra descansar. Assim como ele falou da comparação entre um município pequeno no sul e um município muito grande, a comparação de jornada de trabalho com países da Europa, ela não é muito justa, né? Porque não é a nossa realidade, inclusive no desenvolvimento. O que aquele país ainda precisa desenvolver, o que o nosso país ainda precisa desenvolver, né? As metas são completamente diferentes. Mas tornar um ambiente possível de se trabalhar, né, que não adoeça, isso é de responsabilidade nossa e urgente. E aí a fala dele fala sobre a necessidade do cordão, sobre a necessidade dos meses, né, colorido, janeiro, branco, saúde mental, a virada de página, refletir, pensar, cuidar, isso é muito importante. Sim. Eu queria só reforçar a fala do Meirelles, agora é importante, de que a federação está incorporada na luta
pela extinção da jornada 6 por 1. Tá? E nós estamos também, não só na extinção da 6 por 1, como também na questão da redução da jornada diária. E a gente lembra que o seguinte, hoje, voltando no tempo, né? Há muito tempo atrás você tinha um final de semana destinado ao repouso, praticamente era um final de semana destinado ao repouso e ao lazer. Você tinha pouquíssimas pessoas trabalhavam sábados e domingos. Tá? Domingo, por exemplo, era um dia que nada funcionava. A gente não quer voltar no tempo, porque você não tem como retornar no tempo, a tecnologia está aí. Hoje você tem acesso à sua conta bancária todos os dias da semana, você tem acesso ao comércio todos os dias da semana. Então, mas a gente entende, para ir ver na questão do que a gente estava falando, da responsabilidade social também do empregador, a gente entende que o trabalhador ele tem que ter o seu tempo, ele tem que ter uma divisão de tempo onde ele possa se dedicar ao trabalho, ao lazer com família, você pode botar entre parentes e família, mas ao lazer e ao descanso. Então nós temos no nosso segmento, nós temos trabalhadores que só vão ter um final de semana com a família no período de férias. Nós temos trabalhadores que ao longo de todo o ano só tem um domingo por mês para estar com seus filhos. Está entendendo? Nós temos entre se folga segunda, é folga no domingo. Quer dizer, a pessoa que folga quando a família está trabalhando, está estudando, e a pessoa que ela acaba perdendo esse contato. Para a gente, isso cria um ambiente que não é muito saudável de desenvolvimento para a pessoa. Você acalhar de ficar nessa situação. Para você ter, por exemplo, o empregado de AC conservação, ou o empregado de um condomínio, por exemplo, voltando à minha fala nisso, ele não tem final de semana com a família. Ele não tem, ele não descansa feriado, porque se oferecesse na escala dele, aquele dia for feriado, ele tem que trabalhar do mesmo jeito, sabe? Nós temos o banco de horas que para muita gente atinge os objetivos, mas para a gente é muito ruim. Por quê? Porque você acaba impondo horas extras para você e você, geralmente a empresa vai te conceder uma folga quando a folga não te interessa. Sabe? Então, para a gente, essa questão de você, realmente a gente tem a necessidade, por exemplo, o Rio de Janeiro está no nível de desindustrialização terrível. Nós perdemos aqui várias, e a indústria é um forte empregador, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre a necessidade de desenvolver o país, a necessidade de desenvolver o Estado, o município, mas a necessidade também de você poder viver e conviver. Então, por isso que as centrais sindicais, a federação e os sindicatos, nós estamos incorporados nessa luta. O Meirelles falou, porque veio uma emenda, que já há uma luta para a jornada de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Mas, na verdade, a nossa bandeira, né, Meirelles, acabando para 6 por 1, já é uma vantagem gigantesca que a gente vai ter. E no Rio de Janeiro, você mora onde? Aqui no centro do Rio. E você trabalha onde? No hospital, são 2 trabalhos. Não, em que bairro? Na mesma rua, mas só que o meu outro trabalho é em Bangu. Não, você é quase um privilegiado, se não fosse o trabalho em Bangu. Porque eu estou falando, não, mas em relação à distância, até porque você está no contrafluxo, vamos assim dizer, né? Mas eu, por exemplo, eu moro em Jacarepaguá. Eu venho de carro para a cidade, de carro, Meirelles. Eu levo em média 1 hora, 1h15 para chegar no centro da cidade. Eu moro na ilha. Se eu sair no horário que normalmente eu chego atrasado. Eu tenho lá no sindicato, o rapaz que trabalha comigo, o Chico, um grande abraço para o Chico. Ele mora em Piabetá. Ele demora em média de 1h40, 2 horas para chegar aqui no centro do Rio. Está mais rápido. E você. E fora o que ele vai levar para voltar. Então, aí o sindicato, agora vai um puxão de orelha, Meirelles, para todo mundo. Nós, entidades sindicais, sindicatos, federações, a gente luta tanto para a redução da jornada de trabalho, mas a gente não faz o dever de casa. Isso. Eu ia falar que trabalha mais dias do que 5 dias. Não trabalha mais dias. Ela já foi que menos trabalha. Ela já foi contratada para a jornada reduzida. Olha, eu fui contratada para uma jornada
reduzida, porque agora eu vou falar. Eu pertencia a uma categoria que também é representada pelos nossos participantes da mesa, onde a minha escala era 6x1. Era. Então eu tive uma escala reduzida. Quando eu saí de uma empresa que tinha a escala 6x1 e passei para 5x2. 5x2. Já fico funcionário de semana. E aí eu penso, né? Eu vou lá. Eu só consegui conviver com meu filho, você sabe, um pouquinho, quando meu filho já tinha 10 anos. Eu só tinha um domingo no mês para ficar com meu filho. E aí a gente para pensar que todo esse contexto também favorece o trabalhador a chegar a um ponto de adoecimento que você estava falando aqui. Mas não é ocupacional. Não é ocupacional, mas só que todos esses fatores também Vão colaboram desgastando, sim, como ser humano. para o adoecimento do trabalhador. Por isso que a gente precisa lutar por uma escala de trabalho mais justa. E eu vou falar como aquele cara que nunca foi nos Estados Unidos e não sei se tem tocha ou não na Estátua da Liberdade. Porque eu sou da área de saúde há 28 anos. Então eu não sei o que é final de semana, Natal, Ano Novo, Sim. e nunca sou. É difícil marcar uma agenda com a sua esposa, É difícil. É difícil falar, amiga, vamos tomar um café. Acho Tô de que- plantão. Eu acho que todas as categorias, inclusive médico, enfermeiro, fisioterapeuta, toda a categoria da área de saúde é mais ou menos isso. Então, quando vocês falam 6x1 é ruim, a gente é quase 7x0. Exatamente. Mas esse é um trabalho, essa discussão, ela é muito macro, né? Ela engloba muita coisa. Né? Engloba principalmente, se não começar pela educação básica, ela não vai ter nenhuma força para que se mude tudo isso. Mas temos que mudar, né? Temos que mudar, Temos que mudar. mas isso aí é um trabalho que se inicia na educação básica. Né? A educação básica iniciando aí, porque os países que vocês citaram, a educação básica é de altíssimo nível. Né? Os países que são 4x3, não é isso? É de altíssimo nível, né? Dinamarca, lá a escola não existe praticamente escola privada. Né? Então, inclusive, estão tirando tablets, estão fazendo a educação básica sempre é repensada e sempre melhora o desenvolvimento das crianças. Então, todas as discussões que a gente for ter sobre saúde, sobre trabalho, ela tem que passar primeiro, e aí é aquilo que eu falei. Dependendo do público que a gente está conversando, a gente tem que adequar a nossa fala. E isso é uma inteligência emocional, uma inteligência de ser compreendido. Né? Mas lá o colar para quem tem TEA, o autismo, né? O colar para quem tem transtorno de ansiedade e tal, ele só se faz necessário porque a gente tem uma baixa qualidade na educação primária. Agora nós estamos na parte do nosso podcast que é a parte das perguntas burras. E eu vou inaugurar esse novo quadro de Eu perguntas só burras. precisava falar que os nossos participantes estão aqui nos dando boa tarde. A gente nem cumprimentou os nossos. Não, mas só fazer o uma nosso perguntinha. público. Já falei pergunta burra, Poxa, já está todo mundo curioso. assim não dá, hein? Uma pergunta burra. Problema emocional é a mesma coisa que problema mental? Não. Entendendo? Assim, se eu falar assim, eu estou doente emocionalmente, eu estou doente mentalmente, como é que funciona? Então, depende da origem dessa doença. Pode ser um transtorno orgânico, de origem orgânica, pode ser um transtorno ocasionado por um trauma, que gera alguns tipos de transtorno neurocognitivos. Então, cada caso é um caso. A Às importância... vezes brigou com a namorada também. Isso, às vezes brigou, é um bom exemplo, brigou com a Quem eu namorada. procuro, sem ser a namorada? Eu estou na dúvida se eu estou doente emocionalmente ou mentalmente. E aí é Aonde eu vou? outra orientação, sempre iniciar pelo psicólogo, porque senão tudo é medicalizado. A importância do psiquiatra é sem precedente. Mas o profissional que vai estar te avaliando para saber se o seu caso é um caso de remédio ou não, inicialmente é um psicólogo, e procura um psicólogo de qualidade. Né? E existem muitos, muito bem informados, várias escolas, várias linhas teóricas. E aí você, através do psicólogo, ele vai te avaliar e falar, olha, o seu caso não é só terapia. Deixa o seu cartão aqui. Né? O seu caso não é só terapia, você precisa de um psiquiatra. E ele vai ter, com certeza vai te indicar também um psiquiatra da confiança Tô dele. brincando, tá? Só pra descontrair. Só pra descontrair. Ela quer te empurrar na terapia. Eu nem reparei, eu nem reparei. Já que você quer fazer Só uma quero pergunta. fazer minha última pergunta, minha segunda e última, mas eu vou dar uma de advogado do diabo, Nestor. Sim. Então se prepare, por favor. Sem Tá? problema.
segundo uma das bases da antropologia, com certeza você sabe, o ambiente influencia o ser. Essa é uma base da antropologia. E o Dr. Cláudio trouxe... Rousseau já falava isso. Rousseau falava isso, perfeito. E o Dr. Cláudio trouxe aqui um exemplo dele mesmo, que ele tem um deslocamento que é pesado todos os dias. E ele vem no carro dele. Uhum. O trabalhador comum, que é o que as entidades que estão aqui representam, não vem nem mesmo no carro, vem nos seus transportes públicos, que a gente sabe é baixa qualidade. Irrespirável. Exatamente. E o transtorno que é físico e mental para a pessoa enfrentar isso, quando não enfrenta os atrasos também, e todo o deslocamento. Dependendo do meio de transporte, então, ainda você corre risco com a violência que existe nesse país, com pessoas que passam numa área de conflito e nem chegam mais no seu local de trabalho, por ali ficam, como diversos casos que a gente conhece na nossa cidade. Uhum. Pegando essas informações que eu te passei, Nestor, e claro, nós estamos aqui falando de burnout, de ambiente de trabalho, de tudo isso. Mas você, como profissional, que é o mais adequado para dar uma visão ampla disso agora, uma visão macro, o quanto que todos esses fatores externos do cotidiano, da vida de uma pessoa, que tem todo esse deslocamento, toda essa dificuldade, todo esse medo que já vem da violência dele não ter ou levar os bens dele, que ele lutou tanto, ou seja, toda essa carga emocional em cima dele pode vir, claro, nós não temos números exatos porque não é uma ciência exata, né? A ciência exata é uma outra área. Mas o quanto você, como profissional experiente, consegue avaliar que existe um percentual, sim, de toda essa pressão que eu trouxe para você sobre um ser humano que ainda chega no trabalho dele, talvez ele já chegue com um certo esgotamento ali, que vai ser somado a uma rotina, que eu não estou aqui defendendo o lado empresarial, apesar de ser empresário. Mas eu estou sendo só passando uma visão macro disso. Como você avalia isso, provavelmente, nessa explosão atual? Então, você falou que o ambiente afeta o sujeito e assim como o sujeito também afeta o ambiente, né? Então, a população ela se sujeita a essas inconstâncias políticas de providências de segurança pública, providências de transporte público, providências de saúde pública, e aí ele reflete no voto. Se você pegar os estados aqui da federação, onde a violência é maior, onde a educação é pior, você vai ver como a população tem influência no ambiente, assim como o ambiente vai adoecer a população. A escolha dos líderes, dos políticos, está afetando diretamente a qualidade de vida que as pessoas estão tendo. Então, esse é o perfil macro. No micro, né, como isso pode adoecer, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da hipertensão. É um pouco mais fácil de se entender, já que ela é um pouco mais objetiva, porque tem parâmetros de mensuração mais objetivos do que a psicologia para leigos. Para a psicologia existem parâmetros também de aferição. Você vai a um churrasco e come uma carne muito salgada. Você vai lá, come carne. Se você verificar a sua pressão, se você não for hipertenso, a sua pressão vai estar um pouco mais elevada do que a normal, sua, mas você não vai estar no grau de hipertensão, porque você não é hipertenso. Esses afetamentos ao qual você está falando sobre os outros fatores, os fatores que são extra-trabalho, elas vão ter um afetamento muito maior quando você está falando de um sujeito que tem fator genético, que é afetado pelo fator ambiental e afetado pela sua cognição do que está acontecendo naquele ambiente. Então você tem um tripé. É um fator de influência, mas não é um fator determinante. Sim, principalmente porque dentro do ambiente de trabalho, onde ele vai ficar uma carga horária maior desse dia dele. Sim, mas várias pessoas daquele mesmo ambiente, né, estão passando pela mesma situação de trânsito, violência, moram em lugares tão longe quanto. E por que será que aquela única pessoa adoeceu? Não é culpa dela, tá, gente? A pessoa que adoece não é culpada pelo seu adoecimento. Inclusive é de responsabilidade do empregador identificar isso antes que aconteça. Mas não é apenas aquele fator determinante. Os ambientes, eles adoecem as pessoas, mas em relação ao trajeto, ao lugar que vive, né, a violência
elas são afetadas por isso, elas adoecem porque são afetadas e porque tem outros fatores intrínsecos ali. E de certa forma também traz isso um pouco para a pessoa. Traz. A pessoa é um sujeito que interage, né? Afetado pelo ambiente e afeta o ambiente. Perfeito. Ok. Será que agora eu posso dar boa tarde aos nossos participantes? Gente, eu tô atrasada, tá? E outra coisa, você não sentiu falta de ninguém, não? Vê se ela tá aí no podcast, tá? Tá. Ih, mãe, você tá, não te vi. Isso. Você não deu boa tarde pra gente, mãe? Tá vendo, Leonardo? A minha mãe estava e eu que perdi o time. Gente, a gente quer dar boa tarde aos nossos participantes, a Celina, ao seu Valdir, nosso diretor, a Celina, nossa diretora, o nosso diretor Ezequiel, a nossa amiga Patrícia, boa tarde Vânia de Oliveira, boa tarde Najara Laura, Elisângela Valim, o Yuri, nosso companheiro, boa tarde companheiros e companheiras, o Sandro, nosso diretor, aí a Patrícia fez a pergunta, o nosso outro diretor Flávio, Luizinho da Teixeira, o Wilton, boa tarde companheiro, a gente vai te esperar aqui no próximo podcast, né, Meirelles? Isso aí. A nossa companheira de luta, ela também já dividiu a mesa conosco, a Ana Cristina, está dando boa tarde a todos e fez uma colocação aqui, fez um comentário. Vou ler o comentário dela. Parabéns, acho que ela comentou na hora que eu estava falando da juventude, né? E aí Cristina, desculpa que hoje a gente está atrasado, porque o Nestor fala pra caramba, fala mais que o Dr. Cláudio. Parabéns, além da juventude, temos a problemática das mulheres 50 a mais no mercado de trabalho e o problema se agrava quando são mulheres negras. Eu ia comentar isso com você e acabei não comentando, porque ontem o dia foi bem extenso, que a gente está trabalhando num novo projeto, Nestor, que a gente vai fazer um dia especial para as mulheres, no dia Internacional da Mulher. Se tinha, nesses índices que o Ministério do Trabalho divulga, se tinha diferença entre mulheres e homens no afetamento, nesse diagnóstico. Para ser sincero, eu não olhei, mas eu ter te enviado ontem. O que eu falo é que é sempre assim, como ele falou, no contexto daquela região, você vai ter um índice maior de mulheres negras. Por exemplo, se fizer isso no contexto aqui do Rio de Janeiro ou da Bahia, no contexto do Rio Grande do Sul, então essa amostragem, quando você pega a nível macro do geral do país, é até difícil de mensurar exatamente como ele falou ali. A gente não sabe se teve um boom de números ou se isso foi detectado porque tem um diagnóstico agora, né? Então é óbvio que o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, eles vão jogar os números de acordo com o tipo de pesquisa que eles vão fazer, né? Se é qualitativa, quantitativa, então eles vão divulgar esse número. Mas entender a pesquisa vai muito além de só ler os números. Sim, a Ana Cristina Duarte, ela é nossa diretora da diversidade humana da UGT Nacional, que é a nossa central sindical. Então ela sempre vem com essas pautas. E ontem eu estive com ela, me veio esse pensamento de ter esses dados, só que acabei na correria daquele dia, que ontem foi bem agitado, eu não pedi a você para trazer. Mas aí não tem problema, a gente fica para a próxima. Isso aí. Só falando, mas eu Deixa eu só continuar dando Não, é por causa da Ana Cristina, só para então poder. fala. Mas eu posso presumir que, devido a todo o contexto socioeconômico, que a mulher, em especial a mulher negra, foi submetida no Brasil, eu posso presumir de que ela está muito mais suscetível ao surgimento de doenças mentais no ambiente de trabalho do que as outras pessoas. Quando de outras pessoas não são só mulheres brancas, não. Estou falando de mulher branca, estou falando de homem branco, de homem negro, de homem de indígena. Só devido a todo o contexto que a gente tem social e econômico, a mulher negra geralmente ela está mais suscetível, está mais sujeita a sofrer determinadas pressões, a sofrer determinadas condutas, não só do empregador, como dos próprios colegas de trabalho no seu ambiente de trabalho. Né? Assim como assaltos. Assim como assaltos. Assim como assaltos. Exatamente. Porque como chamavam antigamente de sexo frágil,
né? Fisicamente o homem é mais forte que a mulher, e é só isso. Eu acho que a vantagem do homem tem para a mulher é só essa, e acaba por aí. Eu acho que competência a mulher tem mais, eu acho que disposição a mulher tem mais. Né? Obviamente que temos nós duas aqui diante desse comprometimento. Obviamente temos homens fantásticos, líderes incríveis, então, mas eu acho que até por conta e aí a historicidade vem lá de novo. A escravidão durou X anos, quantos anos a gente tem fora da escravidão, qual é o recorte que a gente tem de possibilidade. E até isso igualar, vai demorar um pouco, as políticas de cota ainda são necessárias em algumas regiões pelo menos, entendeu? Onde não tem educação, mas hoje a mulher é permitida a mulher liderar um podcast, né? Como a Domênica está liderando, comandando um podcast, né? O presidente escolheu uma mulher, não um homem, então o mercado está aberto para todas as possibilidades, não existe uma proibição. Acho que dificuldades, talvez elas tenham uma diferença, mas talvez por conta do histórico, né? A mulher passou a votar depois, a mulher passou a ter direitos depois. E isso em algum momento vai igualar o número, né? 50% das pessoas que ocupam o cargo. Mas hoje não há mais a proibição, não há mais... Em algumas doenças ocupacionais, obviamente, elas vão estar inseridas no maior número, por exemplo, assédio sexual, né? E aí é por isso que temos a importância da NR1 e NR17, para evitar que isso aconteça. Perfeito. Nestor Paulo Paixão escreveu aqui, psicólogo Nestor, grande profissional. O Antônio Albuquerque, Toninho, mandando boa tarde a todos. Aí só fazer uma Toninho, grande Toninho, amigo da federação, amigo do Meirelles, que foi superintendente regional do trabalho durante um bom tempo, sempre parceiro e amigo da área sindical. Ele sempre manda boa tarde pra gente. Forte Um abraço pro Paulo e pra Najara Lara, né? É Laura ou Lara? Laura, né? Najara Paulo. e Paulo, um abraço. Luciana, eu não os conheço. Também, Luciana também tá vendo. Tá? Acredito que sim. Aí o Rogério Lemos botou boa tarde a todos, a Ana Cris botou boa tarde. Ela falou que ia participar, né, Ana Cris? Espero que tenha contribuído para o seu momento. O Rogério Lemos escreveu: as mulheres merecem respeito sem exceção. O Júlio da Bonneville, boa tarde a todos. E o Júlio botou: concordo com todos, sendo que as mulheres, elas estão sempre à disposição por serem consideradas sexo frágil, mas não guerreiras e prontas para o trabalho, não só no local da sua empresa, mas também com a sua família, quando chega em casa e vai fazer os afazeres domésticos. Mas nós homens temos que valorizar muito mais as mulheres. Deixo aqui os meus parabéns às duas mulheres que estão aí compondo essa mesa e a todas as mulheres do nosso Brasil querido. Muito obrigada, Júlio. Muito só obrigada. Ele, sexo frágil hoje é o homem, tá? Viu, Júlio? Só Sexo um frágil agora é o homem. Não, eu peguei um resfriado, eu tô morrendo. O homem com grito. Peguei um resfriado, eu tô morrendo. E ele está dizendo que a gente deveria fazer uma campanha de apoio à saúde da mulher. Obrigada pela sua sugestão, nosso presidente está aqui e fica essa proposta, né, Meirelles? É isso aí. Pode ser pensado aí. Não, mas ele tem que falar, eu não posso ficar em silêncio. Lembrando que a federação está num projeto para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vocês são nossos convidados, se quiserem ir lá, a gente vai divulgar o local já direitinho. dando início, e o tema qual é o tema? Ela por ela. Ela por ela. Que a mulher precisa cuidar dela e da sua saúde, do seu bem-estar. Espero que esse projeto dê certo, eu estou bem empenhado para que ele aconteça, que eu acho que vai ser bem importante, Meirelles. Deus quiser. Richard e Léo também vai lá fazer, Com certeza. participar com a gente. E faltou, gente, eu falar da nossa campanha do mês e do nosso momento jurídico. O nosso momento jurídico, eu gostaria de falar que, né, eu já mencionei, mas eu quero enfatizar sobre os nossos canais de comunicação, Léo. Você já colocou aqui no nosso chat, eu já vi. Para que os trabalhadores que precisarem de apoio, de rede de apoio, precisar de tirar dúvida, enfim, entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação, né? Inclusive, compartilhe a nossa página no Instagram, nossa @podcastfeteg, compartilhe o nosso Facebook e dizer que
para os trabalhadores da cidade de Mangaratiba, que nós estamos com eles, né, Meirelles? O Meirelles esteve lá sexta-feira de manhã para atender as demandas dos trabalhadores, para verificar se realmente estava sendo cumprida a convenção coletiva. Os questionamentos deles eram sobre benefícios e bancos de horas, sobre os pagamentos dos adicionais se estavam sendo feitos da forma correta. E aí eu gostaria que o Dr. Cláudio ou o Meirelles, aí vocês fiquem à vontade, para falar sobre isso, que a gente estava conversando ainda há pouco, antes de começar o podcast, sobre essa situação dos trabalhadores de Mangaratiba. Você fala ou você fala? Meirelles esteve lá recentemente, não foi, Meirelles? Foi, teve sexta-feira. Sexta-feira. E como vocês perguntaram, né, sobre o pagamento do adicional de periculosidade ou de insalubridade para quem opera a roçadeira, eu vou pedir ao Dr. Cláudio para fazer não um ofício, fala. Fazer um post hoje, mesmo, hoje explicando a diferença né, dos trabalhadores que têm direito à periculosidade e à insalubridade, porque existe um entendimento, né? Fala. Hoje na Você federação, é advogado dessa mesa. Não, na federação o Meirelles levantou essa questão do operador de roçadeira, porque tem entendimentos que ele, em alguns casos, ele tem direito ao adicional de periculosidade, em outros seria insalubridade. Mas de qualquer forma, algum adicional tem que ser pago para esse trabalhador. Tá? A diferença ali é o tipo de roçadeira que ele utiliza, se ela é movida a combustível, se é gasolina, se não é, para saber o que ele tem direito. Então a federação está atenta, o Meirelles pediu para que seja feito um estudo para a gente fazer um ofício para o empregador e para a prefeitura de Mangaratiba, Tomador de serviço. destacando de que está havendo uma falta de proteção a esse trabalhador que opera a roçadeira no município de Mangaratiba, e inclusive uma diferença de salário pelo não pagamento correto do adicional. Então nós vamos fazer esse questionamento. E ficou faltando, vamos seguir o roteiro, né? Ficou faltando a campanha do mês, que é o Janeiro Branco. E o Janeiro Branco é uma campanha que nos convida a olhar para a nossa saúde mental com mais seriedade. Eu não sei se você, meu amigo, minha amiga, sabe que o branco do Janeiro Branco representa uma folha em branco, né, Nestor? Que é uma oportunidade de repensar a forma como a gente está vivendo, sentindo e lidando com as pressões do dia a dia. Janeiro Branco é para te lembrar que você não é uma máquina, sentir é humano, cansar é humano e precisar de ajuda também é humano. Por isso que hoje a gente encerra o mês de janeiro, o podcast do mês de janeiro, que é a campanha do Janeiro Branco, com esse texto. Janeiro Branco é para te lembrar que você não é uma máquina, que sentir é humano, cansar é humano e precisar de ajuda também é humano. E a gente está aqui para te ajudar nessa. Se você precisar, conte conosco. Nestor, eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite, te agradecer pelas participações que você já teve, né, no meu processo de cuidar da minha saúde mental. Meirelles, muito obrigada por estar conosco nessa quarta-feira. Richard, obrigada pela sua participação. Estou esperando o feedback daqui a pouco. Obrigado. E meu companheiro de toda semana, obrigada. Léo, obrigada. Gláucia, muito obrigada por estar aqui, embelezando a nossa sala com a sua beleza. E essa é a minha consideração final. Eu gostaria que você fizesse a sua, Nestor, para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Agradecer a todos os participantes da mesa, foi muito boa. Agradecer também aos telespectadores, né, da rede social. Né, e ficar sempre com a sensação de que você é a sua prioridade, que você tem que se cuidar, que você tem que se conhecer, que o profissional habilitado para isso é o psicólogo. E existem muitos por aí, existem e deixa o seu arroba depois, tá? Sim. Existem psicólogos na rede pública para quem não pode pagar, né? Procure o CAP, procure o posto perto da sua casa, a clínica da família, eles vão te encaminhar. Existem coisas que são para conversa de bar entre os amigos, questões que a gente pode discutir, debater,
mas existem coisas que são com profissionais habilitados, como a dor de dente, que ele falou, se a gente está com dor de dente, vai no dentista. As questões do profissional da área da psicologia são com psicólogo, não são com colegas de trabalho. Eu agradeço a todos, né? Se quiser, @psi_nestor_neto, é só me seguir lá. Obrigado, Domênico. Cláudio. Eu vou passar para o Meirelles. O Richard, passar para o Richard. Richard, o Meirelles encerra, né? Deixa o Meirelles encerrar. Então, foi ótimo, obrigado pelo convite, tá? Estou muito satisfeito e muito feliz com todos os esclarecimentos que o Nestor trouxe aqui. Parabéns, Nestor. Obrigado. Ó, ele vai ser seu primeiro cliente depois dessa reunião. Deixa o cartão na mesa, deixa o cartão na Porque mesa. no vídeo estamos parecendo irmãos. Tá bom. Nestor, quero te agradecer, a sua explanação foi ótima, espero que todo mundo tenha gostado, que a mesa aqui gostou, as discussões são normais, entendeu? E agora eu quero convidar você para almoçar com a gente. Ih, vamos estar. Gente, só antes de encerrar, a gente tem o Wanderson Meirelles, Wanderson Azevedo. Boa tarde, gostaria de saber sobre o dissídio de coletivo para as empresas de elevadores. Os trabalhadores que são da categoria de elevadores, né? Que a database deles é agora em janeiro. Pode falar, está aberto ainda. É Wanderson? Wanderson Azevedo. Wanderson, boa tarde. Ô Wanderson, o Sindicato Patronal das Empresas de Elevadores, eles têm uma coisa que eu não aceito, nós não aceitamos. Quem tem mais de um ano na empresa, que vai ser mandado embora, foi mandado embora, a homologação é gratuita lá na federação, no nosso sindicato, de todas as categorias nossas. Agora, eles não querem fazer. E sem botar isso na nossa convenção, eu não vou fazer acordo nenhum com eles. Tá bom? Então a gente ainda está em negociação, né, Médio? Estamos em negociação. Porque eles não estão aceitando a gente inserir essa cláusula. É, Para garantir o direito do trabalhador, né? eles botaram na justiça, teve uma Aí faz de audiência, dissídio. até a procuradora do Estado, a procuradora que estava na audiência, disse para ele, vem cá, não é melhor para você, mas a lei me favorece. Favorece em quê? Se você for homologar lá na federação, você fica mais respaldado. Mas é que eles não querem homologar porque vem errada e a gente vai ter que carimbar, vai ter que fazer essas Fazer as ressalvas. Então, mas espero que eles, esse ano eles tenham consciência de incluir essa incluir cláusula. na pauta deles também. Tá bom? Um abraço. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Nos encontramos novamente na próxima quarta-feira com um tema relevante, com informação para vocês. Tá? Te espero quarta-feira que vem, tá bom? Mãe, beijo, tchau.